Conta 13 pontos o Fluminense, do Abel Braga, que vai falar já já aqui. Galo em terceiro com 13 também. São Paulo foi para 13 pontos, completa aí o G4. O Grêmio venceu, assumiu a quinta posição com 12. Caíram para a sexta posição o Corinthians com 11. O Palmeiras caiu para sétimo. O Internacional foi para 11. O Sport tem 11. Cruzeiro 10 pontos ganhos depois de vencer o Santos no Clássico. A 11ª posição que vai aparecer para você aí, olha, América, 10 pontos ganhos, o Botafogo tem 9, Vasco, Vitória e Bahia, 8 pontos cada, Santos, 6 pontos, Atlético Paranaense, 6 na zona de rebaixamento, com Chapecoense, 6, Ceará, 3 pontos e Paraná, 3 pontos ganhos. Nós começamos aqui mostrando os gols da vitória do São Paulo diante do América e falaram Diego Souza e também o Nenê, os autores dos gols, PVC. Bom, foi uma boa, né, o Diego Souza ter permanecido no São Paulo, você tinha apurado isso e trazido essa informação aqui para o AUP. E agora o time, além da invencibilidade, chega no G4. Hoje que o melhor em campo foi o Nenê. O Nenê participou do primeiro gol, começa a jogada, dá o passe para o Everton para sair o gol do Diego Souza, depois fez os outros dois, o de pênalti, lambança do Matheus Serrais e o gol de falta, belíssimo gol do Nenê. O jogo começou muito bom. Depois de 20 minutos começou a diminuir o ritmo. O América cresceu pelo lado direito, o Norberto fez uma boa partida, mas o cara da partida foi o Nenê. O São Paulo mereceu a vitória, né, e se aproximando ali em quarto lugar, brigando um ponto abaixo só do Flamengo. O Flamengo é importantíssima a liderança do Flamengo, sem dúvida, mas desde 2004 não havia um líder nesta altura do campeonato com tão poucos pontos, 14. Desde o Criciúma, que liderou o campeonato com 14 pontos em 2004 e depois foi rebaixado. Zinho, a gente vem acompanhando o América aí, a zona intermediária, né, na classificação do campeonato, endureceu contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. No final de semana passado tinha vencido o Sport por 1-0, hoje não conseguiu segurar o São Paulo. O trabalho do Anderson Moreira é muito bom. A entrevista do Diego Souza reflete bem isso. Ele dizendo que não é fácil jogar lá, não é fácil ganhar do América Mineiro, no Horto, né? E é um treinador que está há mais tempo no cargo. O time está bem ajustadinho, bem organizado. Então é para o São Paulo comemorar essa vitória, sim. Um belíssimo resultado, fora de casa, 3-1. Deixa eu só, me permita te interromper e eu devolvo para você, porque o Aguirre está falando agora. Então vamos lá, microfone Fox Sports para o técnico do São Paulo. Y bueno, fue una victoria importante. Si es en casa o fuera, son 3 puntos todos y entonces tenemos que valorar y pensar no próximo jogo. No tem tiempo de comemorar. Estamos perto do jogo importante de quarta e aí temos que estar. Além disso, tem a questão da invencibilidade. O único time que não perdeu nesse Campeonato Brasileiro, né? Sim, mas é uma coisa que puede ser boa, pero lo importante es la posición en la tabla. No, así como no me preocupaba el no ganar fuera, también no es una cosa que para mí significa mucho eso. Es importante que San Pablo está mejorando, estamos jugando mejor y cada rodada estamos más perto de la primera posición, que es la que nos queremos. Aqui, Aguirre, a sua formação com 3 volantes no início gerou um pouco de questionamento, por que vai com 3 volantes, talvez porque sabia que o América colocaria bastante dificuldade e colocou bastante dificuldade, realmente. Foi um jogo, primeiro tempo, lá e cá, né, de muitos contra-ataques. O quanto que os seus 3 volantes tiveram participação nesses 2 pontos? Talvez não tivessem conseguido neutralizar tanto a equipe adversária e 2, forneceram mais bolas para o seu ataque? Foi isso que aconteceu? Sí, fue una decisión que achei que era la mejor. Eu respeté a América porque era un time que estaba como con una invencibilidad en casa. Como mandante tenía ganado 3 jogos y nos preparamos para un juego muy difícil. Realmente estuvimos hablando mucho en la semana de la dificultad que íbamos a hallar y por eso fortalecí un poco más el time para la presión, para recuperar la bola, y jugó Araruna y jugó muy bien. Fiqué feliz con su actuación, un menino que trabaja mucho, que está siempre
una energía positiva. El grupo quiere mucho él y ficamos felices que ayudó bastante. Así, entonces, fue una decisión acertada. Obviamente que el resultado, el tercer año, da la razón. Si no tuviésemos un buen resultado, seguramente podría ser criticado, mas no es una cosa que me preocupa, porque eu tenho que fazer o que sinto que é melhor para São Paulo. Tá aí o técnico Diego Aguirre. Então vou voltar com você agora, Zinho, que estava falando sobre a vitória do São Paulo. Existiu uma grande interrogação com relação ao trabalho do Diego Aguirre. Ele vai acertando o time, hein, Zinho? Aqui na mesa mesmo eu escutei PVC, Simon, Edmundo, você também falando que o elenco do São Paulo é bom. Todo mundo concorda com isso, é um bom elenco. Precisava ele ajustar o time. E isso é consequência de jogos, de treinamento, trabalho. É que vem derrota, vem resultado ruim, vem eliminação de competições importantes, vem uma pressão, vem uma cobrança que o São Paulo já vive há muito tempo. E não é fácil você montar o seu time, ajustar com essa pressão, porque o jogador fica sem confiança. Aí você vê, chega o Everton, começa a se entrosar com o Nenê, o Diego Souza dá uma sequência de partidas, jogando na função que a gente até sabe que não é a dele, o centroavante, né? Mas com uma movimentação maior. O time vai se ajustando, vai se encaixando. Tem elenco bom, tem camisa, tem torcida. Precisa desses resultados que dá a moral. Você vê a palavra do treinador. Estamos próximos da primeira colocação, que é o que nós queremos. G4, ou seja, né? Antes tinha aquela dúvida, como é que vai ser o trabalho do Aguirre, ele não consegue encaixar. Mas o São Paulo vive um momento melhor, tem que aproveitar esse momento, porque o São Paulo há muito tempo não ficava nessas primeiras posições. E o São Paulo é muito grande para não ficar nessa posição. Eu acho que o Nenê, como o PVC falou, está liderando esse time, ajustando esse time. Trabalhei com o Nenê, essa bola parada dele é fantástica, ele se dedica para isso também. Então, acho que está de parabéns, um resultado maravilhoso, né? Ganhar do América aí, o Aguirre falou, estava invicto. Em casa, né? O América. Em casa, tem um entrosamento, tem um bom treinador também. Acho que um resultado que o São Paulo tem que comemorar sim e trabalhar em cima disso. É isso aí, a vitória do São Paulo por 3-1. A um ponto do Flamengo, Edmundo, que é o líder do campeonato. O São Paulo encosta. Eu acho que a palavra que agora está na boca do torcedor, sabe qual é? Qual? Embalo. Tá embalado. Embala agora, não? Mas tá embalado mesmo. Quando você para de perder, automaticamente você está mais próximo de vencer. Acho que para mim foi muito esclarecedor o que disse o Aguirre. Pelo retrospecto, o América jogou 3 jogos em casa, venceu os 3. Ele falou, por isso eu respeitei o América, vim com 3 volantes. Só que quando você põe 3 volantes, você dá a liberdade aos seus outros 3 melhores jogadores. Aí você tira o melhor do Nenê, o melhor do Everton, que é a velocidade pelo lado, e a presença de área que está demonstrando, talvez com um posicionamento até diferente, do Diego Souza, que vem fazendo os gols. Assim, eu sempre acreditei no São Paulo, no elenco do São Paulo, e sabia que mais cedo ou mais tarde, com paz, com tranquilidade, e isso só vem sem as derrotas, o Aguirre ia conseguir mostrar o seu trabalho, né? Então são 3 vitórias, 4 empates, né? Isso faz com que ele chegue a 13 pontos e fique assim, 1 ponto atrás do líder. Então isso é fruto de trabalho, de um time que quer buscar alguma coisa a mais. Agora a torcida do São Paulo tem que acompanhar, jogar junto. Próximos jogos do São Paulo, principalmente no Morumbi. É contra o Botafogo no Morumbi. Então, o próximo jogo contra e apoiar e acreditar que esse time pode chegar, porque a gente está vendo um Flamengo, líder do campeonato, mas a gente está vendo muita regularidade, muitos times fortes. Fluminense foi líder por 2 horas, né? O Atlético, se vencesse, continuava líder. O Palmeiras, se vencesse, chegava a 14 pontos. Corinthians, se vencesse, chegava a 14 pontos. O Internacional chegou a 11, que estava com 8 lá embaixo. Enfim, está muito embolado. O próprio Grêmio, se não tivesse empatado 2 partidas de 0-0,
com dois adversários que não são assim forte, né? O empate com o Paraná e com o Inter, que o Renato reclamou tanto, poderia também estar lá em cima. Então é um campeonato mais equilibrado do que foi pelo menos o passado. O ano passado é um ponto fora da curva porque o Corinthians disparou. Então quando você está ali no bolo, está próximo dos líderes, é sonhar com a liderança e, consequentemente, com o título. No ano passado, o Corinthians tinha 19 pontos nessa altura. 19? 6 vitórias e um empate com o Chapecoense em casa. O líder está com 14. 14 pontos. Eu falei, o pior líder em pontuação desde 2004. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Simon. Não pergunta não, pedi para o Simon falar a respeito de Diego Souza e Nenê. São os artilheiros do São Paulo esse ano, né? O Diego Souza com 7 gols, o Nenê com 6 gols e resolveram o jogo hoje em Belo Horizonte, Simão. Sem dúvida. O Nenê, quando foi para o São Paulo, eu disse que era uma grande contratação. Eu gosto muito, é um meia habilidoso, articulador, pensa o jogo, né? Já tem uma certa idade, conforme o Zinho disse, bate muito bem na bola e é um líder, é um cracaço de bola, com a perda para o Vasco da Gama, essa transferência dele para o São Paulo. E o Diego Souza é um jogador em que não é um 9 de ofício, mas ele é um bom jogador de futebol também, né? Chuta muito bem, tem uma experiência e tá fazendo os gols. O São Paulo tá ajeitado, eu gosto muito do trabalho do Aguirre, ele tinha feito um grande trabalho internacional, um conhecedor do futebol sul-americano, depois trabalhou no São Lourenço, e o São Paulo encaixou o São Paulo. O São Paulo é time para lutar na parte de cima da tabela. Zinho, você elogiou o elenco do São Paulo, entrou sem Cueva, sem o Rodrigo Caio, sem o Morato, sem o Carneiro, sem o Anderson Martins. É a prova de que o elenco realmente faz a diferença nesse time de São Paulo, né? E nesse jogo, né? Nesse jogo. Que a gente estava dizendo da dificuldade que é jogar contra o América lá. Tem elenco, precisa formar o time. Ele está conseguindo isso. E ele tem opções dentro desse elenco para até mexer como ele mexeu. Hoje ele preferiu colocar 3 volantes. De repente vai jogar em casa contra o Botafogo, né? Tá num momento bom. É o jogo já do meio de semana, né? Pode até abrir mão de um volante, botar mais um atacante, enfim. Como o Edmundo falou e muito bem, com paz, né, Edmundo? Com paz você faz tudo. E assim, ele tá num momento bom, o São Paulo embalou, aproveitar isso agora com pé no chão, porque sabe que a vida do treinador é isso aí. Hoje ganhou, é bom, é maravilhoso, daqui a pouco perde. Você vê alguns treinadores que a gente vai falar daqui a pouco que estão correndo risco. O destaque do PVC foi esse. Então, é a vida no futebol. Infelizmente é assim. Mas acho que o momento do São Paulo é bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou jogar no ar essa pergunta. Vou jogar para cima, tá? Vou jogar para cima. Se lembram que no início do trabalho do Diego Aguirre, as informações que chegavam, o Simon, inclusive, disse isso aqui, no AUP, falou, olha, conheço ele do Sul, né, dirigindo lá o Internacional. Ele faz bastante rodízio, ele altera bastante o time, os jogadores brasileiros não estão acostumados com isso. Se lembra do Osório, né, o colombiano que fez a mesma coisa? O Aguirre está fazendo isso no São Paulo? E se está fazendo, está funcionando? Você falou de alguns desfalques ali que são virtuais, né? O Cueva é um jogador virtual, não joga. Ele vai para a Copa do Mundo agora, não vai ser mais desfalque. O Carneiro não estreou ainda. Agora, ele tem feito rodízio sim. Assim. Ele perdeu o Anderson Martins por lesão, aqui um desfalque importante. O Bruno Alves tem jogado bem, o Arboleda tem jogado bem. Falta um pouquinho mais de segurança do Reinaldo na defesa, o lance do gol mostra isso de novo. O Araruna é uma espécie de coringa, porque o Araruna, a gente fala um terceiro volante, mas o Araruna jogou de lateral direito, o Araruna jogou de meia, hoje ele jogou como ponta direita, uma linha de 4 homens, o Araruna pela direita e o Everton pela esquerda, para liberar Nenê e Diego Souza. Ele está fazendo rodízios no time? Ele tem mudado o time, já jogou 4-1, 4-1, já jogou com 3 zagueiros, já jogou com 3 zagueiros com linha de 4. O elenco está entendendo isso, então. Está entendendo, está funcionando. Ele mantém uma base, né? Uma espinha dorsal. Agora, assim, ele muda o esquema de jogo. Isso eu não sei, assim, os jogadores vão ter que se acostumar com isso. Você está num sistema com 3 zagueiros, depois vai para uma linha de 4 no meio. Isso o jogador tem que estar bem atento às informações do treinador e, assim, ele treinar. E ele está tendo um tempo agora para treinar, porque o São Paulo ficou de fora de algumas competições. Até a Copa do Mundo não vai ter mais esse tempo, né? Porque vai ter meio de semana e final de semana.
Isso que a gente faz essas mudanças, não é automático para o jogador? É automático quando você está confiante. Quando você está confiante, você joga em qualquer outra posição, você muda o esquema. Acho que a vantagem... É claro que o torcedor do São Paulo não queria que o São Paulo ficasse fora, por exemplo, da Copa do Brasil, né? Porque é um torneio que o São Paulo nunca ganhou e que é um torneio, assim, um campeonato mais fácil. Mais fácil, talvez eu esteja exagerando. Tem um número menor de jogos, né? Eliminatório, né? Eliminatório e é um campeonato gostoso. É um campeonato que você tem confrontos assim contra os gigantes, enfim. Então é claro que o torcedor não está satisfeito, não ficou satisfeito com a eliminação. Agora, isso deu tempo para ele ajustar o time. Enquanto todo mundo jogou no meio de semana, o São Paulo só treinou. Aí o time está mais descansado e melhor entrosado. E aí fica mais fácil de você mudar. São Paulo tem uma estrutura excepcional lá na Barra Funda. E aí você, com o tempo, você põe em prática o que você deseja. Agora, é fundamental para que isso dê certo que os seus principais jogadores eles estejam vivendo um bom momento técnico. E é isso que a gente tem visto. O Everton cada dia mais solto, né? Independente se fez gol hoje ou não, mas ele participa diretamente. Do primeiro gol do Diego Souza. Terceiro passe para o gol dele. Terceiro passe para gol. O Diego Souza, que adaptado à função de centroavante, ou não, pode ser que virou moda. O Palmeiras também jogou assim, a gente vai falar isso daqui a pouco. Virou moda você não ter o 9, flutuar com 2 meias ali para confundir o adversário. O São Paulo joga assim, não precisa necessariamente ter o Diego Souza lá dentro da área. Precisa quando a bola for a linha de fundo com o Araruna por um lado, com o Everton por outro lado, ele precisa estar lá dentro da área. E ele tem presença de área, está dando conta do recado e fazendo os gols. E assim, e tem nomes, citado aí, jogadores de altíssimo nível, como Cueva, Anderson Martins, Rodrigo Caio, que estão fora e mesmo assim o São Paulo segue em vida. Eu tenho uma informação aqui que é para dar inveja no PVC. É para o torcedor de São Paulo comemorar bastante e o PVC ficar com inveja da informação, porque são números. Vocês sabem a quantas rodadas o São Paulo, não olha aqui não, PVC, não frequentava o vai puxar o iPad dele aí. do Campeonato Brasileiro? Sabe a quantas rodadas? A 80... Eu tô vendo daqui. Aqui, ó. 83 rodadas. Olha aqui no meu iPad, Edmundo. 83 rodadas. Desde a 38ª rodada de 2015, que o São Paulo não chegava no G4 do Campeonato Brasileiro. O olho do PVC brilhou agora aqui, rapaz. É muito em função dos momentos difíceis. E isso criou uma instabilidade muito grande, uma pressão que foi resolvida, não foi resolvida ainda, mas ela se encaminhou para se resolver quando ele decidiu não perder mais. E a gente tem muita mania de meio copo, o copo meio cheio, meio vazio, né? Por exemplo, 4 empates, dependendo do ponto de vista, são 4 jogos sem ganhar, né? Mas 4 empates, dependendo do ponto de vista, também são 4 jogos sem perder. Verdade. Então, quando você vence um jogo como esse, porque o América jogou pela 4ª vez no Independência. As outras 3 foram vitórias do América. Perdeu a primeira, né? Falando como mandante. Então, foi o que o Aguirre falou e que eu gostei e que eu prestei bem atenção. Ele falou, se o resultado não tivesse sido bom, vocês iam me criticar porque entrei com 3 volantes. Mas eu precisava respeitar o América e dar mais liberdade ao Nenê, ao Diego Souza, ao Everton, para que eles me dessem a resposta. Isso aconteceu e o São Paulo conquistou uma vitória excelente. Todas as vitórias são excelentes. Todas. Mas essa, de fato, pelo menos nesse momento do América, foi especial.